Olá, de volta com o nosso curso de Direito Constitucional, de volta com as competências, a repartição de competências entre os entes federativos. Na aula passada, nós finalizamos o artigo 21, que traz a importante competência material exclusiva da União, aquilo que somente a União pode fazer, as competências da União que são indelegáveis, ela não pode delegar a outro ente federativo. Bem, já que nós estamos falando de competência material, eu tenho que agora comparar o artigo 21, que nós vimos na aula passada, com o artigo 23. Por quê? Porque o artigo 23 da Constituição, ele traz aquela competência material comum, ou seja, que todos os entes federativos exercem uma competência material comungada por todos, uma competência material comum, tá? Então, por isso aqui, estou falando de uma competência material, ainda uma competência material de natureza administrativa, em regra, uma competência material comum entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos exercem essa competência. E, logicamente, a listagem feita pelo artigo 23 da Constituição não é uma listagem taxativa, é uma listagem meramente exemplificativa. Então, no texto do artigo 23, nós vamos encontrar exemplos dessa competência comum, ou seja, tanto a União, quanto o Estado, quanto o Distrito Federal, quanto o município exercem essas competências, tá? Então vejam só o texto da Constituição, artigo 23 da Constituição, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mais claro impossível, A clareza do caput já revela que todo mundo pode exercer as respectivas competências, Então vejam só, É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 1º, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Óbvio, O que se espera da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios? Ora, que se conserve os respectivos patrimônios públicos. Só que o mais importante aqui, não é nem essa questão da conservação do patrimônio público. Até porque a conservação do patrimônio público decorre da legalidade, decorre do nosso ordenamento jurídico. E o importante aqui, é nós percebermos que no ápice do nosso ordenamento jurídico, a norma mais importante do ordenamento jurídico brasileiro, é justamente a Constituição. Então, obviamente, qualquer ente federativo, no âmbito de todos os seus poderes, tem que ter esse respeito a essa Constituição, Esse respeito à Constituição, melhor dizendo, ter essa função de zelar pela guarda da Constituição. Se eu sou um administrador público, estou lá no exercício da minha atividade administrativa, eu não preciso seguir o princípio da legalidade? Ora, o princípio da legalidade pressupõe o respeito máximo à Constituição, e não só à Constituição, às demais normas do ordenamento jurídico. Se eu sou um deputado federal, se eu sou um senador, eu preciso igualmente, respeitar a Constituição, respeitar as leis que compõem o ordenamento jurídico brasileiro. Não é o fato de eu ser deputado ou de eu ser senador que me permite suplantar a Constituição, estar acima da Constituição. O mesmo vale, gente, para o presidente da República, para o chefe do Poder Executivo, para os membros do Poder Executivo, para os ministros de Estado, e o mesmo vale para o Poder Judiciário, Mais à frente, na parte referente à organização dos poderes, especificamente no Poder Judiciário e no artigo 102 da Constituição, nós temos o Supremo Tribunal Federal como sendo o guardião supremo da Constituição, Mas percebam, não é só função do Poder Judiciário, não é só função
do Supremo Tribunal Federal respeitar e proteger a Constituição. É uma função de toda a administração pública, em todas as esferas de poder, em todos os níveis federativos, né? Zelar pela Constituição, respeitar a Constituição, as leis e o nosso ordenamento jurídico. Porque se eu faço isso, eu estou zelando e respeitando as próprias instituições democráticas. Afinal de contas, vivemos em um Estado democrático de direito, tá? Então, respeito à Constituição, tudo bem, mais à frente a gente vai ver, né? O guardião supremo, o guardião maior da Constituição no nosso sistema é o Supremo Tribunal Federal. A tarefa do Supremo é defender, sobretudo, a Constituição, né? Garantir o respeito à Constituição, tá? Então, ó, o artigo 23, inciso 1º, traz uma competência comum óbvia, né? Todo mundo tem que fazer isso aí, né? Todos os entes federativos, toda a administração pública, em todos os poderes, inclusive nós cidadãos, né? Nós cidadãos também precisamos respeitar a Constituição, seguir, né, os ditames da Constituição e do nosso ordenamento jurídico. Afinal de contas, também existe o princípio da legalidade para os particulares. Eu já tratei disso aí em diversas oportunidades, tá? Também é uma competência comum, né, de todos os níveis federativos da União, dos estados, de todos os entes federativos aqui, ó, da União, do Estado, do Distrito Federal, né, e de um município. Vejam só, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então eu estou falando das políticas e ações de saúde, das políticas e ações de assistência social. Quando eu penso no SUS, no Sistema Único de Saúde, peraí, é uma competência exclusiva da União? O financiamento do Sistema Único de Saúde é uma competência exclusiva da União? Claro que não, né? Eu tenho recursos da União, eu tenho hospitais da União que atendem pelo SUS, né? Eu tenho recursos do Estado, eu tenho hospitais do Estado que atendem pelo SUS, eu tenho recursos municipais, eu tenho hospitais e centros de saúde municipais que atendem efetivamente pelo SUS, né? Então percebam, falei de saúde, falei de uma competência material comum, né? Qualquer ente federativo vai exercer competências relativas à saúde. Tanto é que não existe um Ministério da Saúde no âmbito da União, não existe também uma Secretaria de Saúde no âmbito de um Estado, do Distrito Federal, no âmbito de um município, tá? Então percebam que todos trabalham realmente com saúde, todos têm essa competência de cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, tá? Lembrar desse finalzinho aqui, ó, muitas vezes o concurseiro, quem nem estuda para concurso aí, ó, esquece desse finalzinho do inciso 2º, tá? E garantia das pessoas portadoras de deficiência, tá na Constituição, tá? Garantir e respeitar as pessoas portadoras de qualquer tipo de necessidade especial. Inciso 3º, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então vejam aqui, ó, uma competência da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, com a cultura, com a proteção do patrimônio histórico, cultural, do patrimônio paisagístico de uma determinada região, né? Eu não posso, por exemplo, ter um imóvel histórico tombado pelo patrimônio histórico, não tombado no sentido de derrubar, pelo amor de Deus, né? Tombado no sentido de protegê-lo, de conservar-lhes, né, as características históricas importantes daquele imóvel, né? Existe toda uma preocupação com o patrimônio histórico no ordenamento jurídico brasileiro. É uma competência de qualquer ente, tá? Esse tipo de preservação, esse tipo de proteção, inclusive dos documentos. As pessoas falam, os documentos, professor? Sim, ó, não tem um arquivo público no âmbito da União, não temos, por exemplo, a Fundação Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, tá? Órgão da União, né, que tem dentre as suas funções essa função também de preservação, de cuidado com documentos públicos da União, históricos inclusive, importantes, além do arquivo público da União, né? Nos estados eu tenho o arquivo público estadual, nos municípios o arquivo público municipal. Proteger os documentos é algo importante também, né? Então, ó, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos e as paisagens naturais notáveis. Uma paisagem pode ser tombada? Sim. Eu posso ter justamente, o tombamento de uma paisagem natural notável, de modo a protegê-la, Bem, minha cidade natal, Belo Horizonte, Serra do Curral, que inclusive dá todo o entorno à cidade, para que a cidade seja chamada de Belo Horizonte, tá? A Serra do Curral, uma característica da cidade de Belo Horizonte, uma paisagem natural notável do horizonte de Belo Horizonte, é tombada pelo patrimônio histórico, aliás, tombada pelo patrimônio histórico, cultural, ambiental, enfim, eu tenho toda uma preocupação aqui, com a preservação de uma paisagem natural. O mesmo vale, gente, quando eu tenho a instituição, por exemplo, de um parque nacional. A função do parque nacional é não apenas preservar o bioma, preservar a mata, preservar as características da fauna, da flora, ora, também é preservar o quê? A paisagem, tá? Então eu tenho aí essa competência no âmbito de todos os entes federativos, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Então atenção. E obviamente, os sítios arqueológicos, Eu tenho que lembrar que o sítio arqueológico, tá? Ele é bem da União, nós vimos no artigo 20, tá? Agora, o dever de protegê-lo não é uma competência exclusiva da União, é uma competência de todos, tá? Então, cuidado com esse detalhe aí, também é uma questão importante, tá? Bem, inciso 5º, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Fruto da emenda constitucional número 85/2015. Então eu tenho essa preocupação por parte de todos os entes federativos, com a ciência, com a tecnologia, com a pesquisa, com a inovação, em favorecer atividades como essa, em progredir, no aspecto educacional, no aspecto, de acesso à cultura, de acesso à educação, de ciência, tecnologia e inovação. Então, inúmeras políticas públicas existem nesse sentido. Quando eu penso, por exemplo, no tocante à internet, a inovação trazida sempre pela internet, nós não temos o Marco Civil da internet, regulando e garantindo a liberdade, por exemplo, dos produtores de conteúdo, como nós, como os professores que estão nos canais da Editora Atualizar, produzindo, organizando e distribuindo conhecimento para todos vocês, Então existe uma política pública, existe um fomento a esse tipo de atividade, por conta do Estado brasileiro, por conta da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Ah, professor, não existe de fato, deveria existir. Aí são outros 500, é uma questão de evolução da própria atividade como um todo, tá? Então, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, uma competência comum de todos, tá? Então, uma questão interessante aí, importante também em termos de concurso, tá? Vale a pena marcar o inciso 5º por conta da emenda constitucional número 85, que é uma emenda relativamente recente, tá? Bem, inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. É só o município que protege o meio ambiente? É só o Estado? É só o Distrito Federal? É só a União? Claro que não. Eu estou falando de uma competência de todos os entes federativos, Então, basta pensar o seguinte, não existe um parque municipal? Não existe um parque estadual, um parque no Distrito Federal, não existe um parque nacional. Então essa função de proteger o meio ambiente é uma função de todos, bem como o combate à poluição dentro das respectivas atividades de cada esfera de governo. Eu estou falando de uma prefeitura. A prefeitura não é responsável pelo transporte coletivo municipal? Ora, a prefeitura vai fiscalizar para ver se os ônibus, se o meio de transporte utilizado ali, se ele está emitindo mais poluentes do que o recomendável, do que aquilo normatizado e padronizado como sendo um nível aceitável de emissão de gás carbônico, de gases poluentes por parte de um veículo, por exemplo, por parte de um coletivo, tá? Então percebam que a gente tem inúmeros exemplos quando a gente fala de meio ambiente, de proteção ao meio ambiente e de combate à poluição. Isso se dá tanto no município, quanto no Estado, Distrito Federal, quanto na União, Depois, inciso 7º, preservar as
florestas, a fauna e a flora. Dever não apenas do Estado, na verdade, né? Mas também de todos nós cidadãos, termos essa consciência que é importante, a preservação das florestas, da fauna, da flora. Ah, professor, mas o inciso 7º ele está embutido dentro do inciso 6º, verdade, mas é que o Constituinte de 88 quis dar mais destaque, quis, né, chamar mais a atenção para essa necessidade de proteção ao meio ambiente e, sobretudo, gente, de proteger as nossas florestas, a fauna, a flora, né? Não só através, por exemplo, de um parque nacional, de um parque estadual ou de um parque municipal. Não apenas nesse sentido, mas através da existência de uma regulamentação, de um código florestal, por exemplo, que determina que o proprietário de uma determinada área particular também se preocupe com a preservação ambiental daquela sua área. Eu não posso ter, por exemplo, uma APP, eu não posso ter uma série de institutos, né, que determinam ao proprietário de um terreno, ao proprietário de uma área urbana ou rural, a necessidade de preservar o meio ambiente, a necessidade de preservar a flora, né, e até mesmo a fauna existente ali na sua propriedade. Então percebam, né, que existe aí um claro destaque da Constituição de 88 com relação a essa proteção, e mais do que correto isso, diga-se passagem, né? Inciso 8º, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Peraí, quando eu penso nos bancos públicos, né, no Banco do Brasil sobretudo, o Banco do Brasil não é responsável por financiar boa parte da agricultura brasileira, da agricultura familiar brasileira? Então percebam a participação da União aqui, ó. Professor, mas o Estado também faz isso? Faz. Eu não tenho muitas vezes órgãos técnicos prestando ali auxílio técnico, né? Eu tenho em Minas Gerais, por exemplo, a EPAMIG. Eu tenho em Santa Catarina a EPAGRE. Eu tenho não sei aonde o outro instituto estadual que se dedica à pesquisa, inovação agropecuária. A União também não faz isso? Não faz através da Embrapa, tá? Então percebam, ó, tanto a União quanto os estados procuram aí fomentar, né, a produção agropecuária, seja financiando, seja desenvolvendo tecnologia para, né, o campo, para a atividade agropecuária. E o que abrange também, gente, os municípios e o Distrito Federal, tá? Eu posso ter o mesmo tipo de política sendo implementada pelo Distrito Federal ou por um município. Organizar o abastecimento alimentar. Eu não tenho CEASAs, eu não tenho centros de distribuição, tá? Então percebam que isso é uma competência de natureza comum no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. O grande objetivo aqui, ó, é evitar a falta de produtos alimentares, é garantir justamente o quê? Um abastecimento regular dos produtos, né, que compõem aí sobretudo a base alimentar da população brasileira, tá? Então, ó, uma competência de todos os entes federativos. Inciso 9, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, tá? Então, questão natural, ó. Construir conjuntos habitacionais é só uma competência do município, igual muitas provas, exame da ordem, concursos gostam de dizer? Claro que não, tá? Quando eu falo de política habitacional, eu tenho uma competência comum também para todos os entes federativos. Minha Casa Minha Vida, União, Caixa Econômica Federal financiando, né, a política habitacional, o sistema habitacional em grande parte, tá? Eu tenho o Estado envolvido nesse tipo de situação também, o Distrito Federal, enfim, falei aí de política habitacional, falei de programas de construção de moradia e melhorias das condições habitacionais e, obviamente, de saneamento básico, porque saneamento básico é saúde, né? Afinal, quanto mais nós investirmos em saneamento básico, menor serão os gastos com a saúde. Podem ter certeza, tá? Nós temos uma íntima correlação entre saneamento básico e saúde. Quanto maior o nível de saneamento básico, menor o nível de doenças, né, acometendo uma determinada população, né? Então, quanto mais limpo, quanto mais saneado for um lugar, gente, menor é o risco de contaminação, melhor vai ser a saúde das pessoas que estão naquele respectivo lugar. Se saúde é uma competência comum
exercida por todos os entes federativos? Naturalmente, saneamento básico, políticas de saneamento básico também, tá? Outra questão importante aqui, ó, afinal de contas, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária, tá? Lembrando também que é outro objetivo erradicar a pobreza, né? E reduzir a desigualdade social e as desigualdades regionais entre as regiões do nosso país. Peraí, se isso é o objetivo da República Federativa do Brasil como um todo, também tem que ser uma competência material comum de todos os entes federativos combater as causas da pobreza e dos fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Nenhum estado se torna um estado desenvolvido, uma sociedade plenamente desenvolvida com exclusão. Eu preciso ter integração, políticas de integração, né? É preciso tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Princípio da igualdade, e quando a gente fala desse princípio da igualdade, presente lá no artigo 5º da Constituição, quando se diz que é preciso tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades, não é uma igualdade material? Então, naturalmente, estamos falando de uma competência material comum, né? Promover aí, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. O potencial de energia hidráulica, propriedade da União, né? A exploração de energia hidroelétrica, competência exclusiva da União, que ela inclusive pode conceder a empresas, né? A concessionárias de energia elétrica. Só que aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, é uma competência de todo mundo registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios, né? Então, se eu tenho uma exploração de energia elétrica no território do estado da Bahia, o estado da Bahia tem todo o direito de acompanhar, fiscalizar essa respectiva exploração, né? Então, percebam que eu não estou falando que a exploração é uma competência de todos, tá? Eu estou falando que é uma competência de todos registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Lembrem-se lá do artigo 21, inciso 12 e inciso 13, sobretudo, né? Quando a gente viu essa questão, né, da exploração, né, da energia elétrica feita aí pela União como um todo, tá? Bem, continuando aqui, ó, inciso 12, tá? Compete também a todos os entes federativos estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito, tá? Então, ó, eu preciso ter uma política de educação para a segurança do trânsito em todos os níveis federativos. Muitas vezes, quando um município tem guarda municipal, quem que vai nas escolas do município, né, fazendo uma política de educação para o trânsito com relação às crianças daquele município? Agentes da respectiva guarda municipal. Quando eu vou para o plano do estado, eu tenho policiais militares, a polícia militar, a polícia rodoviária estadual fazendo esse tipo de política. Quando eu vou para a União, a gente tem o Denatran, o Conselho Nacional de Trânsito, a própria Polícia Rodoviária Federal, tá? Então, ó, falar de estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito, uma competência de todo mundo, uma competência do município, uma competência do Estado, do Distrito Federal ou da União, tá? Enfim, né? Nós temos aqui as competências comuns. Aí a Constituição para, né, justamente no inciso 12. Aí você fala assim, mas somente essas 12 competências? Claro que não, eu já expliquei, a listagem não é uma listagem taxativa, é uma listagem meramente exemplificativa. Por exemplo, não citou aqui de uma maneira, né, tão detalhada, né, tão
específica a questão da educação. Está lá no inciso 5º, né? Mas de uma maneira genérica. Quando a gente vai estudar educação e cultura mais à frente no texto da Constituição, lá na parte da ordem social, a gente percebe todos os entes federativos exercendo outras competências relacionadas à educação, tá? Então a listagem aqui não é uma listagem taxativa, é uma listagem meramente exemplificativa, tá? Vejam só o parágrafo único, tá? Cuidado com o parágrafo único aí, ó, questão recorrente em provas e concursos, tá? Ó, leis complementares fixarão normas para cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, peraí, já que todo mundo faz, vamos tentar organizar. Ah, falei de cultura. Eu tenho o Plano Nacional de Cultura, que tenta dar uma organizada, né? Uma diretriz, ó, a União vai ficar mais com que tipo de ação no plano da cultura, os estados vão ficar mais com que tipo de ação e assim por diante, mas todos exercem, né, essa competência comum de fomentar a atividade cultural, tá? Mas existem leis complementares fixando normas para cooperação entre os entes federativos. Ó, falei de educação, a União não se responsabiliza mais pelo ensino superior? O município não se responsabiliza mais pelo ensino infantil e fundamental? O Estado também se responsabiliza pelo ensino fundamental, mas, né, ele tem um enfoque maior no ensino médio. Então percebam que existe uma coordenação, uma organização. Isso está não só na própria Constituição, quando a Constituição fala da educação lá na ordem social, como eu já mencionei anteriormente, mas também na lei complementar que vai organizar, né, a política educacional brasileira como um todo, tá? Então, ó, com isso a gente finaliza o artigo 23, uma questão importante, uma questão recorrente, né, em concursos públicos e principalmente no comparativo do artigo 21 versus o artigo 23. Nas aulas passadas nós vimos todas as competências exclusivas da União, competência material exclusiva. E hoje, tá, nós estamos falando de competência material que é comum, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos exercem essas competências descritas no artigo 23 e muitas outras, tendo em vista que a listagem não é uma listagem taxativa, é uma listagem meramente exemplificativa, ok? Vamos finalizar por aqui. Nosso próximo encontro, nós vamos iniciar o comparativo da competência legislativa, né? Nós vamos comparar o artigo 22, que é a competência legislativa privativa da União, com o artigo 24, tá? Que é a competência legislativa concorrente da União, os estados e o Distrito Federal, tá? Aí a gente vai comparar o 22 com o 24, né? Nós já comparamos o 21 com o 23, competência material, tá? Agora nós vamos comparar a competência legislativa, o 22 versus o 24 da Constituição. Obrigado e até o nosso próximo encontro.